todos. Eu peço então o auxílio da espiritualidade para que eu possa trabalhar essa exposição de hoje de uma forma que deixe vocês pelo menos curiosos e com vontade de ler as 4 obras, né, da coleção que foi psicografada por Chico Xavier e ditada por esse espírito Emmanuel. Falar de Emmanuel não é tão simples, mas ao mesmo tempo eu agora aqui sentada fico me questionando, mas por que você de novo vai falar de Emmanuel? Porque eu já trabalhei há algum tempo atrás, 2 anos, 3, cada uma das obras em separado. E já vinha há algum tempo pensando, mas eu preciso preparar alguma coisa sobre Emmanuel, mas na hora de falar não é fácil. Enfim, então, nessas 4 obras que foi psicografada por Chico, nós vamos encontrar algumas das encarnações de Emmanuel, que foi o Públio Lentulus lá no tempo da crucificação de Jesus, né? Primo de Pôncio Pilatos. Claro que a gente tem notícias através das psicografias de algumas das encarnações, né? Tem algumas que eu não vou trazer hoje aqui, que estão em outras obras, tá? Vou trazer principalmente as 4 encarnações que falam nessas 4 obras. Mas, aí mais uma, eu acho que eu coloquei junto, que foi transmitida pelo próprio Emmanuel para um amigo de Chico, uma família amiga de Chico. Mas já vamos chegar lá. Então, Públio Lentulus, né, na obra Há 2000 anos, que é a primeira dessa coleção, ele foi um senador romano em 2 encarnações sucessivas. Então, a princípio, primeiro, ele foi o bisavô do Emmanuel, que é o próprio Emmanuel que reencarna depois, mais tarde, né? Então, em 79 a.C., o Públio Lentulus, ele era Públio Lentulus Sura. E ele tinham falado de uma profecia em que a família dos Lentulus, dos Cornélios, né, teriam várias encarnações com o poder, né? Porém, foi um engano e ele foi, mais tarde, né, Tertuliano condena o Públio Lentulus a estrangulamento. Porém, 94 anos depois, ele reencarna, e aí como Públio Lentulus Cornélios, como bisneto, então, do Públio Lentulus Sura. Ele conheceu Lívia, casou-se com Lívia e tiveram 2 filhos, a Flávia e Marcos. Flávia foi acometida da lepra. Alguns palestrantes, alguns estudiosos falam pequena lepra. Eu não procurei entender o que é a lepra e a pequena lepra. Deve ser uma lepra menos invasiva, né? Menos que seja mais lenta na sua doença de piorar, né? Então, essa doença da filha é que vai trazer algumas mudanças na vida desse espírito naquele momento encarnado. Porque o Públio Lentulus, ele era orgulhoso, muito orgulhoso. E se via com o poder na cabeça, né? Para ele, o Império Romano era tudo o que valia, o que podia.
E depois, mais tarde, quando ele ouve falar de Jesus Cristo, ele pensa assim, o que é um ser que veio da Galileia, uma terra que era desprezada pelos romanos, né? O que esse Nazareno quer dizer? Que ele tem mais poder do que o próprio Império Romano. Então, ele achava que ele tinha, que ele pertencia a uma geração de poder absoluto, né? E aí, então, a doença da filha vai trazer o despertamento desse espírito. Aqui nós temos o fórum em Roma, onde o senador exercia as suas funções, né? Como a filha tinha sido diagnosticada com lepra, e na época quem tinha lepra era isolado, né? Eles já estavam com preocupação de como que eles fariam para não isolar essa filha, para deixar ela em casa, né? Aí então o imperador Tibério designa Públio Lentulus a ir para a Palestina. Lá o clima era mais ameno para ele, né? E ali na Palestina ele teria o trabalho de vigiar Pôncio Pilatos, porque a princípio ele estava fazendo coisas erradas. Então, a questão da nossa política ter problemas não é de hoje, né? Lá do tempo de Jesus, né? Se a gente for ver, antes ainda. Então, com essa mudança para a Palestina, ele vai ter a oportunidade de encontrar Jesus. A sua esposa Lívia, ela já tinha ouvido falar do Nazareno. E ela implorou para que eles, indo para a Palestina, que estava próximo da onde ele estava, que ele procurasse, né, o Jesus para curar a filha Flávia. Mas, primeiramente, ele não quis, não aceitava. Pelo próprio orgulho, né? Agora, essa possibilidade de encontro de Públio Lentulus com Jesus Cristo representa algo para nós também. É um marco simbólico para nós, né? Esse encontro é um encontro que nos chama a atenção de quando nós abriremos ou abrimos as portas para Jesus. É um marco simbólico para a gente refletir. Eu já abri a minha porta para Jesus? No Apocalipse, Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Essa fala de Jesus é: você está pronto? Abra o seu coração. E ali eu estarei, né? Quando nós temos alguns conflitos, algumas brigas, e a gente vem com a seguinte fala: eu não perdoo de jeito nenhum. O fulano por mim que pode morrer. Não perdoo jamais. Quando eu digo isso, eu estou me sentindo maior do que as leis divinas, maior do que os ensinamentos do Cristo, né? Eu estou aqui sendo orgulhoso e vaidoso no sentido de me sentir maior do que o próprio Deus. Então, quando Públio resolve encontrar Jesus, né, nós vamos então ter um Públio Lentulus um pouco mais, como é que eu vou dizer assim, com um pouco mais de sensibilidade. Ele foi na cidade de Cafarnaum, na Galileia, ao anoitecer. Não teve coragem
de ir em pleno dia, diante de todos, e se encontrar com Jesus, né? Mas Jesus, como de tudo sabia, ele sabia que Públio estava à sua procura, né? O senador se colocou a caminho, indo em direção a um lago da cidade. Depois de mais de 1 hora de expectativa, deu-se então o encontro de Públio Lentulus com Jesus. Diante de seus olhos ansiosos estava uma personalidade inconfundível e única. A autoridade moral de Jesus, o amor que irradiava de Jesus, fez com que isso atingisse Públio Lentulus de tal forma que ele começou a chorar. Então lágrimas ardentes rolaram dos olhos, que raras vezes haviam chorado, e uma força misteriosa e invencível fê-lo ajoelhar-se na relva lavada em luar. Então, como que mecanicamente ele se ajoelhou, meio que sem pensar, porque o amor de Jesus era tão grande, aquela luz que contagiou a ele, né? E aí, eles vão ter uma conversa onde Jesus, antes mesmo de Públio Lentulus falar por que ele estava ali, Jesus começa a falar de humildade para ele. E fala no sentido de que ele poderia, né, no sentido quando ele fala de humildade, ele está chamando a atenção de que Públio Lentulus poderia ter vindo à luz do dia, poderia ter conversado diante de toda a população e admitisse de que Deus era maior do que o poder do Império Romano. Mas Públio Lentulus, mesmo contagiado por todo esse amor, ainda se questiona: quem é esse homem? E daí ele começa a lembrar de todo o império, né, de todo o poder do Império Romano. Quem é esse homem que vem falar de humildade, né? Então, nesse momento, Jesus fala que ele pode fazer a sua escolha, mas que ele está ali porque ele está tendo uma oportunidade de servir a Deus e não a Mamon. Mas, e aí ainda Jesus fala para ele, pode voltar, retornar para sua casa, que sua filha está curada. Ele volta para casa, mas não admite que Jesus tivesse curado sua filha, tá? Aqui eu acabei colocando um mapinha, depois se eu sentir necessidade eu volto para o mapinha. Então, ele volta e realmente reconhece que a filha está curada, mas não admite que foi Jesus. E a esposa tem certeza de que foi Jesus, né? E ela se torna uma cristã. Claro que sempre meio às escondidas, auxiliada por 2 servas que ela tinha, principalmente uma chamada Ana, né? E que depois nós vamos ver que há um acontecimento aí com a Ana e com a Lívia. Então, mesmo sendo convidado, ele não aceita. E quando eles retornam para Roma, e um tempo depois, né, ali no livro se passa uns 40, 50 anos, não sei ao certo, enfim, mais ou menos isso. Nesse tempo, o Públio tem várias calúnias de sua esposa, como se ela o estivesse traindo, coisa que não era verdadeira jamais. E nesse tempo, com o tempo, ele foi fazendo pesquisas e descobriu de que nada era verdade. No dia em que ele iria receber um prêmio, e que seria no Coliseu, né, onde teria uma festança e ele receberia um prêmio, ele se planejou, se preparou para ali, diante de todo um povo,
se ajoelhar, pedir desculpa para a esposa e dizer que ele reconhecia que, porque eles estavam vivendo há muito tempo apenas na mesma casa, mas não mais como casal. Porém, nesse dia, Lívia tinha saído e foi ouvir os que faziam as palestras, as explanações sobre Jesus, porque Jesus já tinha sido crucificado, né? E foram presos, todos os que estavam ali, ela e Ana também. E eles foram levados para esse coliseu para serem trucidados pelos leões. E o que acontece? Quando descobriram que entre os presos estava a esposa de um poderoso, eles resolveram libertá-la. Mas Lívia não aceitou apenas ela ser libertada e ela troca de roupa com Ana. Ana foi libertada e ela foi comida pelos leões, matada ali diante de todos, né? Ele que fica sabendo pela sua trabalhadora, a Ana, né, do que tinha acontecido, do que Lívia tinha feito e tal. Ele vê que, né, tudo que ele tinha errado e tal, e daí ele começa, então, aos poucos, a partir dali é que ele começa a aceitar o Evangelho, começa a ter algumas mudanças dentro dele e aceitar o Evangelho de Jesus. O que acontece? Ele vai para Pompeia. Antes disso, ele tem um encontro lá quando a filha estava com lepra ainda. O filho dele, o Marcos, foi sequestrado e ele ficou anos procurando o filho. Por isso que eu digo, é difícil falar de Emmanuel, porque são muitos detalhes e só essa obra aqui já é extensa, né? Estou falando o mínimo do mínimo. Então, Marcos, o seu filho, tinha sido sequestrado. O que acontece? Anos depois eles se reencontram, o filho não é mais Marcos e sim Ítalo, e ele é cegado pelo próprio filho Ítalo, sem saber que era o pai dele, né? Ele é levado de volta, então, para sua casa pela filha Lívia, e ali ele vive os seus últimos anos de maneira cega, né? Até que ele, a filha e o genro morrem na explosão do vulcão Vesúvio. Eu trouxe aqui só algumas curiosidades, né? Pompeia consiste em uma área escavada de 44 hectares e que parece congelada pelo tempo. Então ali atrás dá para perceber, né, o vulcão e os restos da cidade. E abaixo a gente tem as pessoas que foram na época encobertas pelo vulcão, que estão ali petrificadas. E ali então estaria o corpo de Públio Lentulus. E é nisso que a gente tem certeza de que existe a reencarnação. O corpo está ali petrificado, sim, né? A filha também, mas o espírito não fica preso a esses escombros, né? Então, Emmanuel, nessa época, como Públio Lentulus, desencarna e no ano 131 depois de Cristo, ele reencarna e agora como o escravo Nestório. O escravo Nestório ele era de origem judia, tá? De origem judia, nascido em Éfeso, na Grécia, né? Criou-se à margem do mar Egeu, constituiu família, ele casou-se e chegou a trabalhar com João Evangelista,
Lembro que depois que Jesus desencarnou, João Evangelista continuou as pregações. Ele chegou a trabalhar junto com João Evangelista na Ásia Menor. E aí ele foi escravizado por romanos na Judéia. Como ele tinha constituído família, ele tinha um filho chamado Ciro, que também foi separado dele, né? E também transformado em escravo. Mais tarde eles se reencontram quando o escravo Nestório foi trabalhar na casa do senador Elvídio Lúcio e Alba Lucínia, que na última encarnação de Chico, foi o casal que em Pedro Leopoldo coordenava a Fazenda Modelo, onde Chico psicografava os livros. Era o mesmo casal em que Emmanuel foi acolhido e liberto enquanto escravo. E ali, quando o filho dele chega, e eles se reconhecem, e estando eles nas pregações às escondidas, né, nas cavernas, na noite escura, ali a filha desse casal, do senador Elvídio e da Alba Lucínia, ela começa a ouvir essas falas sobre Jesus, sobre o Evangelho de Jesus, e ela tem curiosidade, começa a pedir para ir junto. E ali ela e Ciro se conhecem e se apaixonam. Quando os pais descobrem, é lógico, expulsam ela de casa, e aí tem toda uma história atrás disso, né? O escravo Nestório, então, também, juntamente com seu filho, foi chacinado de forma brutal, sendo que o único crime que ele tinha era ser um cristão. Então, já aprontamos muito nessa vida, matando, né, quem seguia Jesus. E segundo os estudiosos, a partir dessa encarnação, que Emmanuel revelou as suas qualidades de evangelizador, né, preocupado única e exclusivamente com a sua missão espiritual, desvinculada das disputas materiais. Então, a partir dessa encarnação como escravo Nestório, onde ele já começa a trabalhar falando de Jesus, é que ele começa a sua verdadeira transformação. No século III depois de Cristo, então, ele reencarna novamente, e aqui nós temos a reencarnação dele trazida no livro Ave Cristo, que é a terceira obra. O escravo Nestório está na segunda obra, que é 50 anos depois. Então, aqui também ele vai ser um filósofo romano, filho de escravos gregos, vivia como liberto, dedicando-se a estudos filosóficos. Foi casado com a escrava Júnia Glaura, com quem teve uma filha, e ambas foram mortas precocemente. Aí em Chipre ele adota uma filha, chamada Lívia também, para a qual ele passa a viver por ela. Então ele passa a trabalhar como afinador de instrumentos musicais para poder sustentar a filha. E ele desencarna também de forma em suplício, né? De forma violenta, no tempo do governo Treboniano, Galo nas Galhas, após perseguição aos cristãos da igreja local. Então, novamente, ele é morto por ser cristão, por se dizer cristão. Aí, essa nova encarnação, que vai se dar em 439, não está nessa coleção aqui, está no... deixa eu ver aqui.
foi dada em revelações ao médium Chico Xavier a família de seu amigo e biógrafo Clóvis Tavares, da cidade de Campos. Então, foi uma psicografia através de Chico, onde Emmanuel também esclarece uma de suas vidas em Lyon, 439 depois de Cristo, né? Inteligente, talentoso e disciplinado, né? Era considerado um orador sacro do reino dos francos, pureza de espírito, grande amor a Deus e ao próximo, e aí ele foi eleito bispo de Reims. Teve seu ministério durante 60 anos. E ele era grande conselheiro responsável pela conversão de Clovis, o primeiro rei dos francos. E ali ele começa a fortalecer também os alicerces do cristianismo na França, tá? Ele desencarnou com 96 anos e foi aclamado pela Igreja Católica mais tarde como santo. No dia 3 de outubro, então, ele é tido como o dia do São Remígio. São Remígio é o dia em que o bispo Reims é considerado o santo pela Igreja Católica. E é uma das encarnações de Emmanuel. Ele, a princípio, pediu para ninguém, para ele ser enterrado sem ninguém saber onde, sem identificação e tal. E depois, mais tarde, eles conseguiram descobrir, né, onde ele tinha sido enterrado, sepultado. Aí nós vamos ter uma nova encarnação de Emmanuel, aí agora em 1517, em Portugal. Ele nasceu em Portugal, né? Formou-se em bacharel de Direito Canônico e Filosofia da Universidade de Coimbra. 3 anos depois de formado, ele foi convidado a vir para o Brasil, sob o comando das ordens da Companhia de Jesus. E a missão dele era proteger e converter os indígenas, né? A intenção era boa. Houve muitas falhas, né? Mas da parte dele, provavelmente a intenção era boa. E além de fundar igrejas e seminários, essa seria a função dele no Brasil, né? Em 1552 ele acompanhou o governo, então, o governador Tomé de Souza, a Companhia de São Vicente, e ali ele depois acaba colaborando, né, com a fundação de São Paulo, onde hoje nós temos a cidade de São Paulo. E ali também ele criou uma igreja. Deixa eu ver aqui se aparece. Aqui nós temos a cidade onde ele nasceu, Safins do Douro, em Portugal. Aqui a casa dele lá em Portugal. Aqui quando ele veio para o Brasil, em 1549, como Padre Manuel da Nóbrega. A escola, a igreja e morada ao mesmo tempo dele no Brasil. E aqui então o colégio que ele, junto com José de Anchieta, criaram em São Paulo, né? E ele teve uma intuição de que ali deveria começar algo no Brasil, né? E que ali deveria começar um trabalho no Brasil e que ele tinha isso como missão. Aí eu não tenho a parte do desencarne dele, mas a encarnação em que ele dita no livro Renúncia, ele reencarna em 1620. Então veja que era em torno de 90, 100, 60, 70 anos, vinha uma nova encarnação dele, que a gente tem conhecimento, mas entre meio ainda pode ter havido outras, né?
Ele então reencarna na Espanha. Então vejam bem, Espanha, França, Portugal, Espanha, Brasil. Ele viaja, né, em cada encarnação por esses países. E aí ele foi o padre Damiano, vigário da igreja de São Vicente em Ávila, sacerdote de grande bondade e notável saber, que se destacou na defesa dos escravos. Ele tem uma história interessante nessa vivência dele, porque nós estávamos no período da Inquisição. E ele se coloca muito claramente contra a Inquisição, né? Só vou me localizar aqui. Ele se coloca contra a Inquisição, né? Ele se demonstra com ideias diferentes dos demais religiosos. Ele combate o fanatismo da Igreja Católica e acredita na imortalidade da alma, tudo que a Igreja não aceitava, né? E na pluralidade das existências também. Ele abraçava no íntimo as premissas da doutrina espírita antes mesmo de seu aparecimento no século XIX. E ele vai desencarnar no presbitério de São Jacques do Passo Alto, no Burgo de São Marcelo, em Paris, já também com idade avançada. Então, a história do padre Damiano é uma história, eu recomendo a todos lerem. Recomendo que todos leiam a coleção, mas o que tocou muito em mim e que fez muitas transformações foi o livro Renúncia, que traz vivências assim que tocam no nosso coração. Aqui uma vista parcial da cidade onde ele viveu na Espanha, né? E por fim, quando Kardec psicografa, é encarregado de codificar as obras, né? O Livro dos Espíritos e todas as outras obras, Emmanuel vai participar como espírito no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, o número 9, onde ele vai falar amar ao próximo como a si mesmo, o egoísmo. E ali ele vai fazer uma crítica ao seu primo Pôncio Pilatos, né? A quem na época ele foi encarregado de ir vigiar porque estava fazendo coisas erradas. Então, como nós vimos no início a mensagem que fala do recomeço, esse espírito teve oportunidade, depois de participar, de ver o Cristo ser crucificado e não tomar uma posição, não aceitar que foi esse Cristo que curou sua filha, não começar o trabalho naquele momento para Deus e não para Mamon, mas mesmo assim ele teve novas oportunidades. São as reencarnações. E nessas novas reencarnações, ele teve a oportunidade de refazer a sua caminhada. E a oportunidade que nós estamos tendo de refazer a nossa caminhada, de caminharmos cada dia mais, pensando em nos aproximarmos dos ensinamentos de Jesus, transformando nossos pensamentos, nossos sentimentos todos os dias. Que a gente vigie os nossos pensamentos e os nossos sentimentos a cada momento. E sempre é possível, nessa encarnação, iniciarmos a mudança. Não é preciso esperar a próxima. É possível aqui. E Emmanuel nos traz ainda muitas mensagens. Uma delas diz: as crises da senda de aperfeiçoamento muitas vezes se multiplicarão em torno de teus passos,
Confia, porém, no amparo de Deus. Trabalha, serve e caminha. Deus não te faltará. Que essa mensagem fique no nosso coração. Que nós, a cada pensamento nosso de mágoa, de vingança, de ódio, de raiva, a gente possa lembrar de Cristo e dos ensinamentos e dos exemplos que nós temos, tanto de Emmanuel como de Chico e tantos outros. Obrigada pela atenção de todos e espero ter me feito entender.